Tudo bem? Nós vamos começar o nosso vídeo de hoje com um texto bíblico, Provérbios 13, verso 14. Diz assim: o ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem laços de morte. Nós vamos dividir o vídeo de hoje em duas etapas, características do professor 1 e características do professor 2. E a gente vai estar conversando um pouquinho nesses dois vídeos sobre o que é importante para se desenvolver na vida do professor. Na verdade, uma pesquisa feita nas divisões da Igreja Adventista pelo mundo mostrou que o professor da escola sabatina é a pessoa que mais tem influência na vida dos membros da igreja, porque ele tem um encontro semanal. Então, o professor ele tem que entender que o trabalho dele é muito importante, é algo de extremo impacto. E quais seriam as características mais importantes, então, na vida de um professor? Bom, hoje a gente vai falar sobre duas características. A primeira delas é a característica física. A gente tem que entender que existe aquela frase, aquele jargão, né, que diz o seguinte, que nunca se tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. E aquela mais famosa ainda, né, a primeira impressão é a que fica. Ou seja, quando nós nos colocamos diante da nossa turma, diante da nossa classe no sábado de manhã, cada aluno faz uma leitura olhando apenas para o professor. Então, como nós nos apresentamos faz toda a diferença. Alguns talvez vão ser cativados por essa aparência e vão permanecer ali firmes com o professor. Outros talvez vão perder o interesse, quem sabe até nem voltem mais para a classe. Então esse é um momento muito importante, essa primeira impressão, porque ela é a que fica. Então algumas dicas. O professor precisa se preocupar muito com o seu asseio pessoal, sua vestimenta, né? Tem que ser uma vestimenta sóbria, que seja também, que combine as cores, com bom gosto. Para isso você sempre pode pedir a dica da sua esposa, do seu esposo, antes de ir para a classe. A questão também do cabelo, bem cortado, também a questão do cheiro, né? Isso é muito importante, a questão do hálito, a questão também do perfume, desodorante. São coisas assim simples, corriqueiras, mas que fazem toda a diferença. Além dessa parte física, o professor também precisa desenvolver essa parte mais que não se sente na vista, mas aquela energia que tem a ver com aquele ânimo, um sorriso, falar com voz mais firme, com voz mais forte, demonstrar assim alegria quando você fala, quando você conversa. E isso a gente faz de forma simples, por exemplo, tomando um bom café da manhã, isso ajuda naquele momento. Dormir bem no sábado à noite, ou melhor, da sexta para o sábado, quando você dorme bem, o teu espírito é outro, né? A entonação da voz, como você fala, são coisinhas que fazem a diferença naquela hora. Então essa primeira boa impressão vai fazer o aluno permanecer com você. A segunda característica que eu queria falar para você hoje é a questão da intelectualidade, ou a característica intelectual. O professor, nós sabemos, ele também tem que transmitir conteúdo, certo? E para que ele transmita conteúdo, tem duas coisas importantes. A primeira delas é a questão do professor entender que ele também é um aluno. Ele não pode se contentar com aquilo que ele sabe. Ele tem que sempre estar buscando saber mais, conhecer mais. Ele tem que ter essa atitude de aluno. Para ser um bom professor, você tem que ser um bom aluno. E isso não é uma vez na vida, é toda a vida. Então, antes de você ir até a classe, você precisa se preparar, você precisa buscar mais assuntos, você precisa cavar um pouquinho mais fundo, aprender para você poder passar de uma maneira satisfatória. Além disso, você não tem que se preocupar só com o conteúdo, mas a maneira como as pessoas aprendem. Aqui a gente está falando de ferramentas pedagógicas, né? Criar um ambiente bom para o estudo, para o aprendizado. Tem a ver com você também transformar a classe num lugar de sociabilização, onde as pessoas sentem um clima agradável, aquele primeiro momento onde você ali quebra o gelo, as pessoas se sentem à vontade, né? Onde você estimula a participação com perguntas, com dinâmicas. Ou seja, não é só transmitir o conteúdo, mas se preocupar também e procurar descobrir ferramentas que vão ajudar as pessoas a compreenderem melhor e a participar melhor da lição. Hoje foi-se aquela época que as pessoas aprendiam apenas ouvindo alguém falar.
elas têm que experimentar, têm que participar do assunto, têm que falar, têm que escrever. Então, professor, essa parte do preparo intelectual, da característica intelectual é vital. Que Deus abençoe você, que Deus continue usando você e nós nos vemos no próximo vídeo.